Mega Vitan Brasil Suplementos, Veras Fashion e CSS Construções e Reformas apresentam Café com os Craques, hoje em Nilópolis, com o nosso querido craque Zé Dilson, craque do América, de vários clubes, campeão dos campeões. Vem com a gente! Vem com a gente que o Café com os Craques hoje tem aqui o nosso querido Zé Dilson, na Baixada Fluminense. Zé Dilson, que honra estar aqui perto de você, te conhecer. Tudo bem, meu querido? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. A honra é minha, participar do teu trabalho, participar dessa novidade do seu trabalho aí, e vamos desenvolver aí esse papo hoje. Maravilha. Zé Dilson, ninguém é jogador antes de ter um começo. Fala pra gente, qual foi o clube que te deu a primeira oportunidade no futebol? O clube da primeira oportunidade foi o Botafogo. A gente treinava ali no 24º BIB, ali na entrada da ilha, e eu treinei ali durante um ano, quase mais ou menos, ou mais. E aí houve aquela passagem do Seu Neca, que era o treinador dele, que descobriu vários talentos, do Seu Neca e para o América. Quando o Seu Neca foi para o América, ele levou o Joí, treinador, que levou uma equipe que ele já tinha montado no Botafogo, que era do ano de 61, jogadores nascidos em 61. Gil César, Moreno, eu, Nelson, Damião, Torata, esse pessoal todo foi para lá. Aí do Botafogo vocês vão pro América, mas você já era zagueiro, qual era a tua posição original? Era meio de campo. Aí foi pro América, naquela coisa de garoto que eu via que no Botafogo tinha pouco zagueiro. Aí eu comecei a treinar de zagueiro. Aí fui e desenvolvi. Tá certo. E além de Botafogo e América, Zé Dilson, você jogou fora do Brasil. Quais foram os outros clubes que você jogou? Eu joguei em Ribeirão, eu joguei no Pará, no Paysandu, joguei em Ribeirão Preto, no Comercial, joguei no Lixa, em Portugal. Depois eu voltei e tive no Vila Nova de Goiás, depois tive no Marialvas, depois tive no Oliveirense, depois tive Nova Cidade, Americano. Você como jogador, treinador... Joguei no Vila Nova de Goiás também. Você tem uma história muito forte com o América, inclusive você campeão dos campeões. Quanto tempo você chegou no América, com quantos anos? Eu cheguei no América no final de 77, 1977, eu tinha 16 anos. E ficou até quando, como jogador? Como jogador profissional fiquei até 85, mas só que esse 85 eu fui emprestado, não, 83 eu fui emprestado, Paysandu voltei, fui pro Comercial emprestado e voltei. Aí quando foi no ano de 87, 88, fiz acordo com o clube e saí. E a campeão dos campeões, como é que foi aquela conquista? Qual foi o jogo mais marcante para você? Os dois jogos mais marcantes para mim foi o jogo do Grêmio, que eu comecei jogando, que o titular era Everaldo e do Ilho. Eu comecei jogando já daí, já começou a despertar alguma coisa, né? Aí depois fui no jogo contra a Portuguesa, que eu estava no banco, aí o Ayrton saiu machucado e o seu Dudu resolveu me colocar na lateral esquerda. E aí dei sorte, né? No final do jogo, já dou 15 minutos da prorrogação, me lembro muito bem, o Pires fala pra mim, vai pra área que você é alto, cara, vai pra área. Eu fui e tive a felicidade, né? Pegar forte, onde que ela entrou, dificilmente o goleiro pegaria. É um gol muito importante. Contra a Portuguesa, vocês decidem nos pênaltis, não é isso? A gente fez 1-0, gol do Serginho, a Portuguesa empatou e desempatou aos 12 da prorrogação. Então, quer dizer, a olhos normais aquilo não tinha jeito, né? Aí, no corner aos 14 minutos, aí dei a sorte, que ela para mim foi mais sorte. Foi mais sorte, porque eu mandei a cabeçada forte, mas uma coisa impressionante, ela entrou certinho onde tinha que entrar. A sorte vem para quem está preparado no lugar certo e na hora certa. E você estava lá, e aí nos pênaltis o Gasperini acaba pegando uma cobrança e vocês eliminam a Portuguesa. Mas, o que você se lembra? Você, como você falou, você veio do banco de reserva, você ganhou ali a titularidade durante a competição. Como é que foi a festa? Porque é o título mais importante da história do América. E o América, na tua época, era o América, respeitadíssimo no Brasil, fora do Brasil, jogava muitos campeonatos, fazia muita discussão. Como é que foi a festa por aquele título, Zé Dilson? Aquilo foi uma coisa inesquecível, né?
porque ficou festa durante muito tempo. Até o negócio de entregar lá da medalha, das faixas lá no teatro do clube, foi uma coisa, sabe, não sai da minha lembrança. Uma coisa que eu guardo até hoje, né? Agora até hoje, desde o jogo da Portuguesa, os dois jogos, se você notar, o jogo de Campinas foi 1-1, é o jogo menos comentado. O jogo mais comentado é o do Rio, que foi 2-1 que nós ganhamos. Muito bacana. E quando você vem, hoje você trabalha como fisioterapeuta, treinador de futebol, mas quando vem as suas recordações como jogador de futebol, o que você mais tem prazer de lembrar? O que é mais favorável na tua memória? O que vem mais da minha memória é achar que eu joguei numa época boa, uma época que esse futebol se jogava, pensava, pode-se dizer que era uma maneira mais lenta, né? Mas o futebol era pensado, era jogado, era tabelado, você batia os cornes com sentido, com objetivo. Hoje em dia a gente não vê isso não, com todo o respeito ao futebol atual. E você não é daquela grande maioria do pessoal do futebol que assim, era tudo ou nada, era o pão de cada dia, era a bola ou a bola, não tinha muita opção. Graças a Deus você tinha uma família estruturada, seu pai, o pessoal trabalhava, você tinha uma condição boa. Você pode dizer que foi você que escolheu ser jogador de futebol e não o futebol que te escolheu? Eu acho que desde o começo eu queria ser jogador, e por incrível que pareça, meu pai dava maior força, mas ele falava, tem que estudar. Eu te dou o dinheiro da passagem, compro tua chuteira, você tem que estudar. E a gente sempre, a nossa família sempre via aquele negócio de ter que estudar, ter que se formar. Meu pai sempre falava, tem que se formar. E eu, incrível comigo, que eu fosse me formar depois de velho. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Zé Dilson, sem mais delongas, sem ficar em cima do muro, qual foi teu melhor companheiro de ataque? Aquele que tinha o melhor entrosamento? De ataque ou de defesa? De defesa, de ataque era só quando você ia pra lá fazer o jogo. Teu companheiro, a dupla de zaga, quem seria? Do Ilho, foi do Ilho. Do Ilho, capitão do Ilho. E Marinho Pérez. Caramba, jogou com Marinho Pérez, com o Duílio, meu Deus do céu. Como você falou, só lendas. Jogou com o Donato? Joguei com o Donato, joguei com o Jorginho. Fiz entrevista com o Donato, muito boa também, mandar um abraço para ele. E o homem jogava muita bola, né? O dono de La Corunha, o Mr. Donato. Agora me fala uma coisa, fora do Brasil, quais foram os seus melhores momentos? Meu melhor momento do Brasil foi numa equipe chamada Lixa e na outra chamada Oliveirense. E eu, Oliveirense, eu tive a infelicidade, né, nos jogos finais eu tive ruptura do ligamento, eu tive a contusão, fiquei parado 1 ano sem jogar. Mas quem te levou para Portugal, como é que foi? A primeira vez que eu fui para Portugal foi através do presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta. Ele era dessa cidade, chamado Lixa. E ele pegou e me contratou para me jogar nesse time, que era um time que tinha jogado há anos atrás na primeira divisão de Portugal, e eu fui jogar nessa equipe. Você chega com o Botafogo com quantos anos? Quem te levou para o Botafogo? Botafogo, eu fui sozinho. Sabia que eu assinava no 24º Bíblia, mas o objetivo nosso não era só o 24º Bíblia, era treinar no clube do Everest. E todo jogador que fizesse teste e passasse ali no 24º Bíblia, ia logicamente para treinar físico no Everest. Eu fiquei 1 ano treinando ali no 24º para ir para o Everest. Aí depois de 1 ano que eu fui para o Everest. Maravilha. Como é que foi o teu primeiro jogo do Maracanã como profissional? Deu um frio na barriga? Estava na reserva e entrou? Já foi de titular? Como é que foi? O primeiro jogo no Maracanã foi no Júnior. Eu era juvenil ainda. Eu tinha 18 anos. Foi América e Flamengo. Inclusive, eu fiz até um pênalti no Oman. O Flamengo jogava Oman, jogava Niltinho. O Flamengo tinha um time muito bom. E aí, mas o meu primeiro jogo como profissional foi um jogo Vasco e América. Legal. Zé Dilson, quando você se tornou jogador profissional, quando você chegava no seu bairro, como era o tratamento? Você, joguei no Maracanã, como era o tratamento das pessoas contigo? E em algum momento, a fama chegou a subir para a cabeça, ficar marrento, que hoje a gente vê jogador que não dá autógrafo, tem jogador que parece que não pisa no chão, tem jogador que até com o próprio elenco, parece que eles têm uma antipatia, não tem aquele relacionamento que vocês tinham antigamente. Em algum momento subiu a fama para a cabeça? Como era no bairro que você morava quando você se tornou famoso? Cara, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que não sei se pequei, fiz certo, fiz errado, eu sempre fui um cara na minha.
nunca fui um cara de mostrar, sempre foi na minha, sempre fui muito brincalhão com os amigos, mas sempre dentro de um respeito. E hoje, onde eu moro, em Nilópolis, meus amigos de bairro me tratam até hoje como era quando eu era criança, entendeu? Pelo apelido de branco, pouco me chamam como Zé Dilson, certo? Então, talvez eu possa ter pecado muito, porque eu nunca quis pular como hoje em dia, muito jogador se amarra, se acha o melhor que todo mundo, acha que ele pode, o outro não pode. Eu não. Eu sempre vim de família, a gente sempre de respeitar o espaço de cada um, tá? Eu sempre observei isso, a gente tem que respeitar as pessoas. E meu pai falava uma coisa importante, que o princípio básico de tudo na vida é o respeito. E a gente sem respeito não... Maravilha. Olha, eu entrevistei o Badeco, doutor delegado Badeco, mandar um abração para ele, que jogou muita bola também. E você também é doutor. Isso não é muito, né, comum no futebol, né? Mas graças a Deus você se formou, como você falou, deixou para estudar um pouquinho depois, mas é o doutor Zé Dilson, viu os diplomas. Fala aí um pouquinho dessa nova profissão, né? Que você, treinador de futebol, primeiro jogador, treinador e depois agora, doutor Zé Dilson. Fala um pouquinho. Eu já para os 15 anos de carreira como treinador, eu via que eu não tinha deslanchado, certo? E a minha irmã sempre falava para mim, procura outro caminho, procura outro caminho, procura outro caminho. Eu peguei, me matriculei, fiz a prova e passei na prova para fisioterapia. Já sou formado, já vai fazer 5, 6 anos, né? Fiz 3 pós-graduação em ortopedia, fisioterapia esportiva e fisioterapia neurológica. Eu fiz 3 pós, um espaço aqui em Nilópolis, né? Um consultório aqui em Nilópolis, eu atendo. Você atende na clínica e você atende também em particular? Como é que funciona? Atendo na clínica e atendo também em casa, em domicílio. Qual é o teu telefone, Zé Dilson? Quem vai ver esse vídeo aí depois, de repente está precisando, principalmente hoje, né? A gente sabe que, principalmente a pessoa que aí chega a 60 anos, não se cuidou, normalmente está precisando de uma fisioterapia, está precisando de um tratamento. Qual é o seu telefone de contato? Meu telefone é 998-02-3348. Gente, o Zé Dilson fala baixinho. Repete aí, por favor. O DDD é 21 no Rio de Janeiro. 998-02-3314. Zé Dilson, você é muito tranquilo, brincalhão. Como era o Zé Dilson jogador de futebol? Era pavio curto, era tranquilo? Chegou a ser expulso? Chegou a alguma treta? Brigou com o atacante? Não, eu fui expulso uma vez, pura reclamação. E uma vez que eu mereci ser expulso, eu guardo isso até hoje, foi um jogo Vasco e América, que eu dei uma entrada muito forte no Pedrinho sem sorte, né? Aquilo ficou marcado na minha cabeça, que eu não podia ter feito aquilo, eu fiz uma coisa que eu acho que o ato sem pensar. Como de jogador sem desleal não, eu sempre joguei duro, sempre joguei firme, deslealdade nunca, tenho certeza que nunca causei a ninguém. A entrada do Pedrinho Vicensório foi o quê? Cabeça quente? Ele estava te perturbando muito? Não, o lance foi o seguinte, o Pedrinho é um cara que sempre jogou na dele. Ele foi pro lado direito, ele era lateral esquerdo, foi pro meu lado direito, ficou de costa pra mim como se... Aí eu vim por trás e dei um carrinho. Sorte que não pegou nele. Graças a Deus. Atacante, aquele que mais te deu trabalho, aquele que quando ia jogar, você falou, meu Deus do céu, hoje tem, quem era? Mirandinho do Botafogo. Mirandinho do Botafogo, jogava muita bola. Muito bom. Zé Dilson, você jogou fora do Brasil, jogou no Brasil, jogou fora do Brasil, e como treinador você tem uma vivência no futebol muito grande. Qual é a mensagem que você pode deixar para o menino ou menina que pretende ser atleta profissional? Dedicação. Você tem que se dedicar ao que ela faz, a pessoa tem que ter objetivo, né? Sem objetivo a gente não chega em lugar nenhum. O cara tem que ter objetivo. E hoje em dia a gente vê os garotos não muito interessados no futebol. O futebol para eles é uma coisa à parte. E a gente não. Naquela época você via pelada nas ruas, acabava dali ia treinar e jogar futebol de salão. Então eu não vejo essa dedicação toda. Hoje é uma coisa até elitizada. O garoto tem que participar de uma escolinha. Eu acho que o futebol houve uma mudança muito grande. Eu falando com o Duílio, teu companheiro de zaga, ele falou, Roberto,
Hoje o futebol está elitizado, a molecada antigamente chegava de pé descalço. Como você falou, você chegou no Botafogo e chegou lá com a cara e a coragem e foi treinar. Hoje isso não acontece. Você chega no clube, tem lá, você tem que fazer um cadastro, ter um empresário. E aí a maioria que chega, o Duílio falou, chega com uma chuteira de R$ 2.000, chega de carrão e infelizmente não tem aquela vontade que vocês tinham. Seleção brasileira estreia sábado, Copa do Mundo começa amanhã. Como é que está o coração do torcedor Zé Dilson? Confiante, desconfiado com a seleção? Como é que você está? Então a gente torce e confia por ser brasileiro, né? A gente é brasileiro, mas eu acho que a seleção não empolgou o povo, não empolgou, como as outras seleções às vezes empolgavam e não conseguia chegar, essa não empolgou. Eu acredito que com o decorrer, né, da competição o Brasil vai melhorar. Vai mostrar realmente a capacidade do jogador brasileiro. Você teve sucesso, jogou no América, jogou em vários clubes. Mas se você pudesse fazer algo diferente, de repente, durante a tua carreira, você que pudesse alavancar a tua carreira de repente para clubes maiores, como o meu Flamengo, seleção brasileira, você teria feito algo diferente? Ou você acha que o que você tinha para entregar, você entregou? Eu acho que porque eu poderia ter entregado mais, mas pelo meu jeito, sabe? Eu sou um cara, eu sou muito ponderado nas coisas que eu faço, sabe? Mas tem certas coisas que eu não me atiro todo, então eu acho que certas partes minhas no futebol, se eu fizesse isso, teria outra sorte, né? Apesar que eu acho que eu tive sorte. Bom, com certeza, tanto que hoje a gente está falando aqui, está falando no nosso canal do Roberto Dantas, brincadeiras à parte, gente. Zé Dilson, fera brabíssima, doutor Zé Dilson, fisioterapeuta, trabalha, atende em Nilópolis, atende na Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Quem precisar de um atendimento, primeiro você já vai tendo uma pessoa de confiança, uma pessoa que entende, principalmente de futebol. Então, o ex-atleta, alguém que quer fazer um tratamento, fale aí com o nosso querido Zé Dilson. Zé, de verdade, um prazer estar aqui contigo. Esse café com os craques eu acho uma delícia, não só pelo café, mas pelo eu ter a honra de chegar perto de vocês, feras que a gente viu na televisão, e hoje tirar uma foto, dar um abraço. Então só tenho que te agradecer, pedir a Deus que te abençoe, guarde e proteja, e dizer que é sempre um prazer falar contigo, meu amigo. Eu que te agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, sabe? E estamos, se precisar, pode contar comigo. Show de bola. Até a próxima, gente. Café com os craques volta já já.